E aí, meus amores, que têm acompanhado o devocional comigo aqui. Às vezes eu fico meio sumidinha, gente, porque eu faço o meu devocional, que eu não sei quanto tempo que leva, né? Eu não cronometro, não falo, tipo, eu tenho tanto tempo. Eu deixo o espírito fluir e às vezes quando eu termino já tá em cima da hora de um compromisso, então eu tenho que ir correndo, mas quando eu tô aqui, eu tô de todo o meu coração. E hoje nós vamos continuar em Marcos 14. Ele é um pouquinho longo, né? Mas quem que merece mais o meu tempo e o teu tempo do que Deus, que faz todas as coisas por nós, né? E agora há pouco me veio ao coração uma passagem em que Davi queria comprar umas terras e para fazer um altar a Deus, né? Umas terras, e eram caríssimas essas terras. E aí ele ofereceu, né, para o dono da terra, falou: quanto que você quer por essas terras, que eu quero levantar um altar para Deus, tudo. E aí o cara falou: não, tipo, não, se é para Deus, não vou te cobrar nada, é de presente, pode ficar, pode fazer, né? E Davi falou assim: não, eu não ofertarei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. E tem até uma música que fala assim: não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Né? Então eu fico pensando, tem gente que pode achar, é muito tempo, 1 hora de devocional, não sei o que, e tipo, se você quer receber migalhas, então dê migalhas. Se você quer receber o melhor de Deus, dê o teu melhor para Ele, dê o teu primeiro lugar para Ele, dê o teu melhor tempo para Ele, né? Quem que merece mais o nosso tempo, todo o nosso louvor, a nossa gratidão, sabe, toda a glória, senão o nosso Deus, que tem cuidado de nós, que tem nos amado, que nos salvou, que tem dado livramentos, provisões, tem falado conosco, tem nos amado de tal forma como ninguém seria capaz de amar. Então, vamos lá, gente, pro devocional de hoje, né? É Marcos 14. Então, vamos começar. Jesus é ungido em Betânia. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Sempre, né, gente? Procurando alguma coisinha para condená-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Porque o povo amava Jesus, né? Uma parte deles. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Olha só, gente, esse frasco de alabastro aqui, ele custava mais ou menos, tinha perfumes que custavam como 1 ano de trabalho, para vocês terem ideia do valor que tinha esse aqui. Essa mulher, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali presentes, né, começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários. Então daria mais que 1 ano de trabalho, né? Porque um denário é equivalente a 1 dia de trabalho, então é quase 1 ano de trabalho, quase 1 ano. Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E verdade, né, gente? A gente está aqui há 2000 anos e pouco depois falando sobre ela. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou.
e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Gente, então olha o nível de adoração dessa mulher. Ela pegou o melhor que ela tinha, aquilo que eu acabei de falar, que Davi falou para o dono das terras lá, falou, não, eu faço questão de pagar. Eu não vou ofertar ao meu Senhor sacrifício que a mim não custe nada. Tem que me custar alguma coisa. Como eu falei num dos devocionais esses dias, quem tá chegando agora, gente, vai lá desde o comecinho, sabe? Não se apresse. Comece a escutar Mateus, depois Marcos, capítulo por capítulo, para você entender tudo. Então, eu falei esses dias, né, tipo, que Deus, às vezes, ele pede os nossos Isaques, né? O que tá sendo um Isaque na tua vida? O que tá sendo um ladrão de tempo na tua vida? O que tá tirando o teu tempo com Deus? Porque tem coisas que tem que nos custar, né? Que nem agora, quaresma, tem muita gente que na quaresma faz promessa, faz votos, né? E tá tudo bem fazer, tipo, vou ficar 40 dias. Na minha família, a minha família faz, eles ficam 40 dias sem beber um gole de álcool, sem ingerir açúcar, nada de doce, nada, tipo assim, cada um faz o seu voto ali com Deus. Deus conhece o coração de cada um. Né? Então tem que ser algo que custe. Que nem eu falo, se você vai falar para Deus, Deus, vou ficar 40 dias sem comer jiló, e você detesta jiló, não é sacrifício nenhum, né? Então ela fez algo sacrificial, gente. Talvez era tudo que ela tinha, talvez era aquilo que ela tinha de mais precioso, ela derramou sobre Jesus. Porque naquela época, na cultura deles, quando alguém morria, eles ungiam o corpo com perfume, né? Com um perfume caro, né? Aqueles que podiam. E ela colocou o perfume mais caro, derramou sobre ele, como se ela já tivesse, tipo, ungindo, preparando o corpo dele para o sepultamento. E nenhum dos que ali estavam fez isso, né? E ainda repreendiam ela, que é isso, que absurdo. No outro livro fala que foi Judas que repreendeu, que absurdo, esse dinheiro podia ser vendido, esse perfume podia ser vendido e dado dinheiro aos pobres, não sei o que lá, porque ele era ladrão, né? E ele que cuidava do dinheiro era Judas, tanto que ele entregou Jesus por dinheiro. E Jesus falou, deixe ela, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, e vocês sempre vão poder ajudar os pobres. Agora a mim vocês nem sempre vão ter. Né? E onde for esse ato que ela fez será lembrado. E Jesus honra com a palavra dele, né? Ela é lembrada. A gente está aqui falando em memória dela agora, desta mulher. Então, o que te custa alguma coisa? O que tá te impedindo? O que tá sendo uma barreira, tá sendo um muro para você ter mais intimidade com Deus? Se você não sabe, pergunta para o Espírito Santo. Ontem à noite mesmo eu estava orando essa madrugada, sabe? E eu falei, Senhor, traga luz. Senhor, tem alguma coisa ainda dentro de mim? Tem alguma coisa? Tem algum pecado? Tem alguma coisa que o Senhor não se agrada e que eu ainda não sei? Me mostra, joga luz. Senhor, coloca uma sonda. E Davi orou assim, Senhor, expurga-me dos pecados que eu desconheço. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e expurga-me. Ou seja, põe para fora, tipo, traga luz. Se tem algo em mim que te desagrada. E a minha oração ontem à noite foi assim, sabe? E aí eu tava assistindo um vídeo que falava sobre um podcast da Karina Bach. Posso até compartilhar com vocês no Telegram, tá? Pessoal que tá no Telegram. Quero lembrar, gente, qualquer coisa vocês enviem um monte de direct no Instagram e para me lembrar. E ele é um profeta, e eu já sabia disso, né, das coisas consagradas, tudo, mas é sempre bom a gente estar relembrando aquilo que eu falei, a gente não confiar na nossa mente, mas sempre tá trazendo. Por isso que eu leio a Bíblia há mais de 20 anos constantemente, assim, porque sempre a gente esquece das coisas, sempre é um ensinamento novo. E ele falou de objetos consagrados que às vezes, porque o diabo, né, lembra que a gente leu esses dias que Jesus foi expulsar os demônios daquele gadareno lá, que se jogava no fogo, se jogava na água, andava pelado no cemitério e, sabe, endemoniado, e ninguém acorrentavam ele arrebentava as correntes, porque, né, os demônios que estavam nele tinham muita força. E quando Jesus chegou, os demônios, tipo, reconheceram, né, porque a autoridade de Jesus, sabiam que era Jesus. E ele falou, tipo, o que vieste fazer antes do tempo? Daí pediram para Jesus, tipo, já que você vai nos expulsar, manda então a gente para aquela manada de porcos. E Jesus falou, vai.
E aí os demônios foram para os porcos se jogaram no abismo, se mataram lá e o povo mandou ele embora da cidade, né? Enfim, ou seja, o diabo ele não pode agir, ele pode entrar como? Através de legalidades, né? Legalidades que a gente dá. A maior legalidade que pode ser dada ao diabo para agir na tua vida é o quê? O pecado. Então, o pecado é uma porta que abre legalidade para o inimigo agir. Você está dando legalidade. E o nosso Deus, gente, ele é um Deus de legalidade. Ele não passa por cima do nosso livre-arbítrio, ele deu. Então, como é que ele vai te impedir de fazer algo se ele te deu livre-arbítrio? Ele estaria mentindo e Deus não mente. A Bíblia fala que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você escolher pecar, Deus não pode... sabe, ele não pode impedir, porque o diabo vai olhar para ele e falar assim, ó, ele me deu legalidade, ele abriu a porta para mim, então agora eu posso agir na vida dele. E pode mesmo, e pode tocar, entendeu? Então a Bíblia fala, que nem em Salmo 91, praga nenhuma te alcançará, nenhum mal chegará à tua casa, nenhum não sei o quê. Claro, se você, tipo, tá com as portas fechadas para as trevas, para o inimigo. E aí o diabo vai querer tentar, porque ele sempre tenta, e Deus vai falar, Aí você não toca, não. Aí você não tem legalidade para tocar, para entrar, entende? Então, assim, é importante a gente... se você não, tem coisas que você sabe, que Deus já falou contigo e que você sabe que você tem que largar. Deixa para trás aquilo que Deus já te mostrou que é para você deixar. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você vai ser abençoado. Quanto mais tempo você demorar para obedecer, mais maldições vão continuar acontecendo na tua vida, né? Eu recebi uma mensagem esses dias de uma mulher falando: ai, Mari, eu amo, eu tô apaixonada por um homem casado e eu sei que ele é apaixonado por mim também, o que que eu faço? Como, gente, o que que eu faço? Se tá claramente na Bíblia, desde o Antigo Testamento, dos 10 mandamentos lá, sempre, tipo, não adulterarás. Tipo, cai fora. Mas eu amo, vai doer, não sei o que, vai doer muito mais, tipo, queimar no fogo do inferno, dói muito mais. E as consequências que você vai viver disso aqui na Terra ainda, entende? Então, assim, é sacrifício, sim, vai custar, sabe? Intimidade com Deus custa o quê? Custa o nosso tempo, gente. Nosso tempo, não vou te oferecer, Senhor, sacrifício que não me custe nada. Gente, eu tô até o pescoço aqui de coisas para fazer. Eu tô para viajar, né, agora essa semana, e assim, ó, se vocês soubessem o tanto de coisa que eu tenho que resolver antes dessa viagem, e eu tirei esse meu tempo para estar aqui, porque hoje eu tava orando e eu senti que Deus falou para eu compartilhar o devocional, para eu fazer o devocional de vocês, né, porque o meu eu já fiz, eu sempre faço quando acordo antes de ligar meu celular. Então, assim, aquilo que Deus já te mostrou, pega e abandona o mais rápido possível. Eu sei, gente, que não é fácil, que dói, que custa alguma coisa, mas, assim, é tão prazeroso. As recompensas que Deus dá, gente, nas pequenas coisas, meu Deus do céu. É aquilo que eu falo, as pessoas ficam agarradas à moedinha quando Deus tem algo infinitamente maior. Quando você tá ali com as mãos ocupadas, agarrado a uma moedinha, e Deus quer entregar um diamante na tua mão. E você tá ali com a moedinha, com a pedrinha, sabe? Deixando de receber esse diamante. Muitas pessoas, muitos homens, principalmente, né, mulheres, esses dias eu ouvi uma frase que fez todo sentido. Perdem um diamante por ficar colecionando pedras, entenderam? Não sei se vocês entenderam, mas assim, às vezes tem uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel do lado, e aí trai, e aí fica com um monte de gente que não sabe, que não tem princípios, que não tem valores, que não tem caráter, que não tem por coisas momentâneas, entendeu? Aí a pessoa tá perdendo um diamante para ficar ali colecionando pedras que não tem valor, entendeu? Tem valor para Deus, né? E Deus quer que todos se convertam, que todos sejam salvos, mas vivem segundo os padrões aqui deste mundo. Então, sim, abrir mão dos Isaques que eu já abri mão na minha vida e que constantemente, quando Deus me mostra, eu abro mão o mais rápido possível, porque eu sei que quanto mais rápido eu abrir mão, eu obedecer, o segredo de tudo é obediência, de tudo é obediência. Quanto mais rápido eu abrir mão, mais rápido eu vou ser abençoada. E aí ontem à noite, gente, essa madrugada, eu tava arrumando as coisas, né? Arrumando um monte de coisa que eu tenho que arrumar aqui, que não adianta, tipo, eu pedir pra alguém arrumar. São coisas que só eu sei, tipo, sobre documentação, coisas, tudo.
E eu assisti aquele vídeo, então eu orei. Eu falei, nossa, eu tenho orado para Deus me mostrar, para Deus, sempre oro, Deus, traga luz nos meus pontos cegos, traga luz no meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum pecado oculto que eu não sei, e traga luz e me mostra, porque eu não quero nada entre mim e o Senhor, nada, sabe, nenhum cisco. Quero estar limpa para receber a tua presença, viver em santidade mesmo. E aí ele falou sobre os objetos também. E daí eu falei, nossa, eu não tenho orado sobre isso. Eu sempre oro, eu vou no supermercado, eu oro pela compra, né? Tipo, no carrinho mesmo, eu já tô orando, eu chego em casa, já oro por toda aquela compra, porque a gente não sabe se foi consagrado pelas mãos de quantas pessoas passaram, passou por uma fábrica, passou por uma transportadora, passou por um mercado, passou por pessoas, e não sei se é um objeto consagrado ou não, uma comida, um negócio. Então, assim, tudo eu oro. Quando eu vou comprar roupa, eu oro. Calçado, eu oro. Tudo eu oro. E presentes, né, que eu recebo, eu também oro. Mas eu tinha me esquecido. Minha casa toda eu unjo, oro. Mas eu tinha me esquecido de fazer essa oração. Deus, tem alguma coisa, talvez lá do passado, aqui dentro de casa, que é uma porta de legalidade para o inimigo entrar? Gente do céu. Meu Deus, daí Deus começou, tipo assim, tudo, uma coisa. Aí, uma joia que eu ganhei de uma pessoa que eu soube depois que ela faz macumba, trabalho com essas coisas, entendeu? E ela fingia que gostava de mim e no fundo ela me odiava. E ela me deu uma corrente de ouro com um pingente enorme de ouro, assim. E aí, tipo, eu usei acho que 1 ou 2 vezes naquela época, assim, e sei lá, alguma coisa me incomodava, não conseguia usar, sabe? E uma corrente bem grossa de ouro, assim, ouro puro mesmo, maciço, sabe? E aí eu não conseguia, daí ontem à noite eu peguei aquilo na mão, me arrepiei inteiro, e tava guardado, porque eu não usava, porque eu não sentia paz em usar. Aí eu me arrepiei inteiro, daí eu falei, Senhor, o que eu faço com isso aqui? Eu jogo fora, eu mando derreter, fazer outra coisa, que a Bíblia fala que pela oração a gente santifica, né? Mas, então a gente tem que orar, porque cada coisa é cada coisa, tipo... E daí eu falei, o que eu vou fazer? Eu sei, gente, que eu senti de me desfazer daquilo. Falei, não quero saber, tipo assim, sabe? Eu sei que eu podia, sei lá, orar, consagrar, mandar desmanchar e fazer, sabe, outra coisa, não sei, mas não quero. E aí foi aparecendo outras coisas, sabe? Daí eu olhei assim, tipo, nossa, um livro que eu ganhei sobre um assunto lá meio místico, assim, daí, tipo, foi aparecendo coisas, assim, sabe? Quando eu falei, Espírito Santo, traga luz. Tem coisas aqui dentro de casa que eu não sei, que são consagradas? E aí começou a aparecer. Eu sei que quando eu peguei aquela corrente na mão, gente, eu me arrepiei. Arrepiava inteira, assim, sabe? E eu falei, mas, credo, não quero nem saber quanto que custa isso aqui. E, enfim, ter essa sensibilidade, sabe? Sempre lembra dessa frase, não te oferecerei sacrifício que a mim não custe nada, porque Deus, ele deu tudo por você e por mim. Deus, ele deu tudo por você e por mim, a vida dele, né? Jesus deu a vida dele para que a gente seja salvo e para que a gente fosse de novo reconciliados com Deus. Então, e às vezes a gente fica agarrado ou não querendo abrir mão de coisas tão pequenas, tão medíocres, tão passageiras. Eu vou morrer, não vou levar nada daqui, não ia levar aquele cordão e aquele pingente de ouro, vou morrer, vai ficar de qualquer jeito, então eu vou ficar com um negócio em desobediência, com um livro, sabe? Não interessa. Então eu comecei, assim, tipo, meu corredor, assim, gente, se vocês veem, tá sacos e sacos e sacos de lixo, de coisas, de papéis, de coisinhas de ex-namorado, de não sei o que, tipo, joga o passado fora, sabe? Se desfaz do passado, daquilo que você sabe que não faz mais sentido, certo? A ceia do Senhor. Deixa eu tomar minha água. Lembre-se de tomar muita água, tá, gente? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e preparemos a refeição da Páscoa? Gente, só um parênteses aqui em relação a refeição, a comida também. Esses dias uma profeta orou por mim e ela falou: Mari, cuidado com algo que vão te dar para você comer.
cuidado com comidinhas, com não sei o quê. E realmente, gente, eu ganhei, sabe? E eu tava... eu lembrei de um podcast que o Thiago Brunet falou que a mesma coisa. Uma profeta ligou para ele e falou assim: Thiago, cuidado, vão oferecer bombons para os teus filhos. Teus filhos vão receber bombons, é consagrado, é uma porta de entrada para Satanás entrar dentro da tua casa e agir na tua família. Meu, batata. Eu não lembro agora quantos dias ele falou, tipo, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois, ele recebeu uma caixa de chocolate, aqueles chocolates chiquérrimos, artesanais, assim, escrito especialmente para as crianças. Cara, olha isso, tipo, Deus é lindo, porque quando você anda, sabe, em comunhão com Deus, em santidade, em consagração, assim, ele revela tudo, ele mostra tudo. Então, assim, antes de acontecer, a profeta já revelou. E pra mim também, entendeu? Então, assim, tipo, eu ganho alguma coisa e eu já oro. Agora, e você vai ficando cada vez mais sensível ao Espírito Santo. Você pega uma coisa, já vem na hora, assim, Você olha para um quadro, não sinto paz, que nem eu falei para vocês um outro devocional do quadro que eu comprei em Cuba, e um quadro lindíssimo, assim, uma tela que eles tiveram que tirar da moldura, porque não tinha como trazer no avião, né? Com moldura, aí foi enrolado com o maior cuidado. Eu cheguei aqui e coloquei uma moldura clássica, coisa mais linda, gente. Aí eu olho um dia, deitada no sofá, quando eu olho demônio puro no quadro, assim, eu falei, meu Deus do céu. E daí eu lembro que eu falei que outra pessoa viu também, que eu fui mostrar, a pessoa deu um salto para trás, teve a mesma reação que eu também viu. Eu peguei o martelo, porque, né, é muito duro, tipo, pra tirar aquilo lá. Peguei o martelo, quebrei tudo. Quebrei em pedaços, taquei na churrasqueira e taquei fogo. Falei, tá repreendido, em nome de Jesus, aqui na minha casa não entra. Então, assim, é muito importante, gente, sabe? Com comida também cuidar. Versículo 13. Então ele enviou os seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e o homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Digam ao dono da casa que ele quer entrar. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para a Páscoa. Ai, gente, se vocês forem para Israel, vocês vão nessa sala aqui, onde foi a última ceia de Jesus. Eu tive lá, tá até no meu vídeo de retrospectiva, assim, que eu tô sentada no chão, de roupa preta, de macacão preto, e o pessoal tocando violão e louvando, assim, foi lá em cima, onde foi a última ceia de Jesus. Então, para quem vai para Israel, provavelmente vai nesse lugar, nessa sala. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Olha que lindo, Jesus já disse, vocês vão em tal lugar, vai acontecer isso. Tá vendo que, tipo, o Espírito Santo revela antes, como, tipo, a profeta lá falou para mim e falou pro Thiago Brunet que ele ia receber os bombons, que era para as crianças, era consagrado para o diabo ter uma brecha para entrar na casa dele, na família dele. Então, assim, Jesus também já antecipou os discípulos. Vocês vão em tal lugar, vão encontrar isso e aquilo e preparem lá, né? Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo, né? Olha só, imagina, gente, que dor, né? Sentado na mesa de Jesus, andou com ele, tudo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. Olha isso, gente. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, até Jesus orava pelo alimento, hein? Imagina a gente, sempre a gente tem que orar pelo alimento antes de comer, gente, principalmente quando você vai comer num restaurante, você não sabe a origem daquilo ali, das mãos de quem preparou, né, se tá consagrado ou não. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam.
e disse-lhe: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meu Deus do céu, olha só. Eu queria saber que hino que foi esse, gente, que eles cantaram, sabe? Eu fico pensando, não sei se vocês são assim também, mas eu fico imaginando as cenas, fico imaginando tudo, e eu pensei, meu Deus, que hino será que eles cantaram? Como eu queria saber. E aí eles foram para o Monte das Oliveiras, que foi lá onde Jesus transpirou sangue, né? E eu preguei lá, ano passado, em abril, no Monte das Oliveiras e no lugar onde Jesus ressuscitou também. Nossa, que privilégio. Jesus prediz que Pedro o negará. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes de que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Getsemane, gente, significa pedra de prensar, né? Para quem já foi em Israel, para quem não foi, assim, são duas pedras gigantescas, redondas, assim, de concreto, tipo uma rocha, assim, muito redondas, e que prensavam ali as azeitonas. Para quê? Né? O fruto da oliva, as azeitonas, para que saísse o azeite. Então, por isso Getsemane, porque Jesus ele foi esmagado. A Bíblia fala que ele foi moído, esmagado pelas nossas transgressões, e assim como a azeitona era esmagada para que saísse o azeite, assim Jesus foi esmagado para que saísse o sangue dele para nos salvar. Então, por isso, Getsemane, tudo tem um significado, e é muito lindo quando a gente entende os significados, né? A gente vê, nossa, tudo faz sentido. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Ou seja, orem comigo. Minha alma está numa tristeza mortal. Por quê? Porque todo o pecado da humanidade, gente, todo o pecado da humanidade estava caindo sobre Jesus naquele momento. E aí ele pediu para os discípulos: vigiem, ou seja, orem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba. Abba, gente, no aramaico, quer dizer paizinho, papaizinho, entendeu? Então, assim, que é uma expressão de intimidade com Deus. Abba, pai. Então dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Gente, a gente precisa aprender a orar assim, gente, a gente precisa aprender a orar assim. Nunca peça para Deus: Deus, eu quero isso. Sabe, Senhor, é da tua vontade? Senhor, eu quero isso, contudo seja feita a tua vontade. Porque, como eu já falei aqui, tem coisas que Deus não te dando é livramento dele. Ele não te dá por amor, porque ele sabe que você ia se machucar com aquilo, que o teu coração ia sangrar, que você ia sofrer, né? Às vezes eu vejo gente orando: ai, Deus, eu quero fulano de tal, eu quero casar com fulano de tal, ou orando, pedindo para Deus para voltar. Gente, tem gente que faz até, trabalho, simpatia, não sei o que lá, pro ex voltar. Misericórdia, quando Deus tem algo muito além, muito superior para te dar, que a tua vida fica toda amarrada, você fica presa naquilo, sabe? Isso é coisa do diabo, não tem nada a ver com Deus. Isso aí é feitiçaria. Oração contrária já é feitiçaria. Oração contrária é feitiçaria. Você ficar: eu quero isso, eu quero, entendeu? A pessoa tem livre-arbítrio. Senhor, eu gosto do fulano de tal, o Senhor sabe o que eu sinto, e só que o Senhor conhece lá na frente. Eu só enxergo aqui, e o Senhor tá vendo lá na frente. Eu gostaria de ficar com ele ou com ela, mas contudo, não seja feita a minha vontade.
que seja feita a tua vontade, porque o Senhor tem o melhor para mim. Senhor, eu gostaria de passar nesse concurso, eu gostaria de conseguir tal coisa, eu gostaria de ir para não sei onde, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então, em tudo, gente, a gente tem que aprender a orar assim, porque Jesus, ele não queria ir para a cruz, a angústia era tão grande, ao ponto dele suar sangue, que é o último nível de angústia e de estresse que um ser humano pode chegar. Então, imagina o que ele estava sentindo ali. Todo o pecado da humanidade caindo sobre ele, o peso que ele estava sentindo, e ele falando, tipo, mesmo assim ele obediente até o fim, até a morte, mas sim o que tu queres. Versículo 37, então voltou-se aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra que Pedro falou, não, Senhor, eu vou contigo até o fim. Nem que eu tiver que ir para a morte contigo, eu vou. Eu estou disposto a ir com você, jamais eu te deixarei. Nem que eu tenha que morrer junto contigo, eu vou morrer. Aí Jesus pede para ele orar nem 1 hora. Ele orou com Jesus, tipo assim, pegou e dormiu. Entendeu? Jesus ali falando, minha alma está profundamente angustiada, angústia de morte, orem comigo. E eles dormiram, né? Então, imagina, se ele dormiu, imagina... Gente do céu, esses dias eu encontrei... Eu não sei se eu compartilhei com vocês aqui. Eu compartilhei nos stories. Até teve gente que falou, Mari, faz um Reels disso, faz um Reels pra gente não perder. Talvez eu faça, talvez eu coloque nos destaques. Que eu tava mexendo, como eu tô organizando muita coisa aqui, tirando tudo que é velho, assim, eu encontrei minha agenda... minha agenda lá é tipo de quando... Minha agenda, meus diários, né? E aí eu encontrei o diário de quando eu era bebezinha, assim, tinha acabado, bebezinha na fé, né? Tinha acabado de conhecer Jesus, assim, e naquele primeiro amor, naquela paixão, naquela coisa linda, assim. E eu lembro que eu fiz uma oração, assim, eu falei, Senhor, me ensina a te amar de tal maneira que tanto faça viver ou morrer por amor a ti. Eu quero ser uma adoradora, Senhor, me ensina a te adorar, a te amar de tal maneira que tanto faça viver ou morrer por amor ao Senhor. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, se você tem preguiça até de jejuar e orar, como que você vai conseguir morrer por mim? Se nem orar e jejuar, se orar e jejuar você já tem preguiça, imagina morrer por mim. Gente, eu li isso, eu falei, meu Deus, era uma bebezinha, assim, sabe? Sedenta de Deus, mas realmente, às vezes, né, a preguiça de orar, tipo, jejuar, não sei o quê. E, meu Deus, como Deus falou comigo naquela noite. Eu passei a madrugada, assim, lendo, sabe? Daí encontrei meu diário de 2000, das coisas todas que eu renunciei por amor ao Senhor, assim, os pedidos todos que eu tinha feito no final do ano de 2000 para 2021, né, todos os desejos, assim, do meu coração, eu coloquei lá e tudo, daí eu comecei a ler, gente, comecei a ler esse diário e larguei tudo que eu tinha que fazer, e Deus ministrando no meu coração, assim, aquele primeiro amor, aquela chama, aquela coisa que ardia, sabe? E aí chegou no final do ano e eu agradeci, fiz a retrospectiva e aí coloquei lá todos os desejos do meu coração. Gente, quando eu li aquilo, quem não viu nos stories no Instagram eu falando disso, quando eu li aquilo eu falei, meu Deus, eu fui lendo item por item dos desejos que eu tinha feito, dos pedidos que eu tinha feito para Deus. E aí eu falei, meu Deus, se cumpriu. Daí eu levantei correndo, peguei uma caneta e fui grifando, e fui riscando, assim. Daí eu falei, tal coisa se cumpriu, tal coisa se cumpriu. Se cumpriu, número 1. Número 2, número 1 se cumpriu. Número 2 se cumpriu. Número 3, cumpriu. Número 4, aconteceu. Número 5, aconteceu. E eu fui indo, eu falei, meu Deus do céu. Imagina, de 23 anos atrás. Aí eu falei, meu Deus, 22 anos e pouco, quase 23 anos atrás. E daí eu falei, Senhor, aconteceu tudo. Só que, gente, deixa eu falar pra vocês, aconteceu tudo o que eu tinha pedido, tudo que tava ali. Por quê? Porque era da vontade de Deus, senão ele não teria me dado. As coisas que eu pedi eram conforme a vontade de Deus. Se agradou ao Senhor me dar. Só que deixa eu falar para vocês, aconteceu infinitamente maior do que eu tinha pedido. Aconteceu tudo, mas de uma forma infinitamente maior. Eu jamais poderia imaginar que Deus ia fazer tanto, porque eu pedi com a minha visão limitada.
limitada, né? Tipo assim, achando que aquilo que eu tava pedindo já era, tipo, né? Pra mim, tendo aquilo ali, tipo assim, aquelas coisas acontecendo pra mim já seria, nossa! Só que Deus fez, gente, assim, ó, milhares e milhares e milhares de vezes mais de todos aqueles desejos, sabe? Deus fez infinitamente mais e melhor. Por isso que eu falo, não fique agarrado a uma pedrinha, uma moedinha, achando que aquilo é melhor para você, que aquilo ali é um cisco, é nada perto do diamante que Deus quer te entregar. Então, deixa para trás o que Deus já te mostrou para deixar. Deixa o passado para trás. A Bíblia fala, eis que estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Será que vocês não perceberam? Entende? Então o passado já foi, gente. Vamos olhar para frente, sabe? Para aquilo, pro aqui e agora. E assim, meu coração se alegrou tanto, porque eu falei, gente, Deus, ele é muito fiel, porque ele fala assim que ele faz, né, infinitamente mais do que podemos pedir, pensar e imaginar. Tá escrito na Bíblia, a gente vai ler mais pra frente. Então assim, se ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, então é muito superior do que aquilo que eu quero. E aí, quando eu fui vendo aqueles desejos lá, aqueles pedidos, cada um deles cumpridos, 23 anos depois, cada um deles cumprido, eu falei, meu pai, ele cumpriu todos, só que muito, 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 muito além do que eu tinha imaginado, assim, de uma forma muito maior do que eu tinha pedido. Aí eu falei, Senhor, como vale a pena ser fiel ao Senhor, como vale a pena esperar no Senhor, como vale a pena confiar no Senhor. E aquilo ali renovou a minha fé, assim, mais ainda, de um jeito, sabe, que eu tava clamando pelo Senhor, Senhor, me dá de novo aquele primeiro amor, mas me dá ainda maior do que era, sabe? E aí eu lendo, revendo tudo aquilo ali, assim, veio um renovo de Deus sobre a minha vida, gente, coisa mais linda, assim. Então vale a pena, Deus faz infinitamente mais. E olha só, Jesus falou, olha que interessante que ele falou aqui no versículo 38, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a gente tem que vigiar, orar, estar atento o tempo inteiro? A Bíblia fala que a gente deve orar sem cessar, né? O que é orar sem cessar? Ficar 24 horas por dia com o joelho no chão? Não, né, gente? A gente nem pode, nós trabalhamos, a não ser quem, né, pode fazer. Mas nós trabalhamos, nós temos nossas coisas para fazer também, mas é você estar em espírito de oração, entendeu? Você tá no teu carro dirigindo, Senhor, eu devo ir nesse lugar, Senhor, eu devo me encontrar com essa pessoa, Senhor, o que eu devo falar? Senhor, guia as minhas palavras, guia os meus passos, Deus, os meus pensamentos, quando vem algum pensamento, fala, Deus, esse pensamento não vem do Senhor, eu não aceito, Deus, isso vem de Ti. Aquilo que eu falei, você recebe um presente, alguma coisa, Senhor, isso vem do Senhor, eu consagro a Ti. Tá o tempo todo em oração. Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração, guarda, por exemplo, se você é solteira, tá esperando em Deus, sabe, uma pessoa para você falar, Senhor, guarda o meu coração e meus impulsos e desejos sexuais para a pessoa que o Senhor tem para mim. Entendeu? Pro marido que o Senhor tem para mim, pra esposa que o Senhor tem para mim, guarda, Senhor, o meu coração, para que eu não, me apaixone ou me envolva por carência com a pessoa errada, porque isso pode, sabe, por carência você pode se envolver e casar com a pessoa errada e a tua vida, sabe, e você pagar um preço que você não precisaria ter pago se você tivesse esperado o tempo de Deus. Então, quando a gente se antecipa, a gente sofre as consequências. E o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo, né, gente? Que nem eu falei, eu tô vivendo promessas hoje, vivendo coisas que eu recebi há mais de 20 anos atrás, essas promessas, essas profecias, entendeu? Então, assim, eu criei, eu confiei em Deus, eu esperei e elas estão acontecendo, uma por uma, sabe? Então, ora assim, sabe? Se você tá carente, Senhor, guarda o meu coração, Senhor, supra, porque quando você tá na presença de Deus, e é muito bom a gente ter alguém, gente. O próprio Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Salomão falou, é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Então tem que ser uma pessoa de Deus. Não adianta você fazer aliança com pessoa que não tem a mesma crença que você, a mesma fé que você, entendeu? Então, enquanto você é solteiro, você pode escolher, sabe? Não é isso que eu quero pra mim. As pessoas me perguntam, meu Deus, Mari, você deve ter milhares de pretendentes, por que você tá sozinha, por que você não namora com alguém, não sei o quê? Porque, eu quero um homem, sabe, de Deus, um homem íntimo de Deus, segundo o coração de Deus, que seja amigo de Deus, um homem que esteja
sabe, no mesmo nível espiritual, entendeu? Eu quero aquilo que Deus tem para mim, eu não quero o que eu quero para mim. Porque a vontade de Deus está escrito lá na Bíblia, que é boa, perfeita e agradável. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que eu vou fazer a minha vontade? Que às vezes é ruim, imperfeita e desagradável e que vai trazer sofrimento, que o coração vai sangrar depois. Por quê? Por não suportar esperar o tempo de Deus. Então, vale a pena esperar em Deus. Então, sempre ore, Deus, guarda o meu coração para a pessoa que o Senhor tem para mim. Guarda o meu coração, guarda meus desejos, meus impulsos sexuais, guarda, Senhor, para a pessoa que o Senhor tem para mim. Por isso que ele fala, vigiem, orem para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a carne é fraca, a gente tem que fazer o quê? Matar a carne, porque a carne ela sempre vai tentar se sobressair. É fraca no sentido de querer cair, entendeu? De querer as coisas que lhe dão prazer. E a gente tem que fortalecer muito mais o espírito. Por isso que o jejum, a oração, fortalecem o espírito e enfraquecem a carne. E aí o espírito sempre vence, entendeu, gente? Mais uma vez ele se afastou, versículo 39, e orou, repetindo as mesmas palavras. Olha, ele pediu de novo para Deus. De novo, Senhor, por favor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Tipo, imagina Jesus, né, que fez tudo por eles ali e não tinha um com quem ele podia contar naquela hora para orar junto com ele. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus é preso, versículo 43. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. E os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e cortou o servo, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião? Para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Olha só, gente, todos os discípulos abandonaram ele. Então por que eles foram de noite lá no Monte das Oliveiras pegar Jesus? Porque tinha a multidão que amava Jesus. Então Jesus falou, olha, todos os dias eu estava ali, por que vocês não me prenderam? Né? Eles foram como covardes mesmo. E porque Judas falou, aquele que dá um beijo no rosto é esse, pode pegar ele e prender. Então, porque todos eles se vestiam iguais, né? Todos eles se vestiam iguais, eram barbudos e tudo. Então, tipo, imagina, Monte das Oliveiras, né? Não tinha luz. No máximo, eles tinham uma candeia lá, uma lamparina. Então, para identificar Jesus, Judas falou que ia dar um beijo pros caras saberem que era Jesus. Então, assim, traiu com um beijo. Gente, é muito importante a gente saber aqui que nem todo mundo que nos beija, nem todo mundo que nos elogia, nem todo mundo que passa a mão na nossa cabeça é nosso amigo verdadeiro ou nos ama. Aquilo que eu falei no outro devocional, Salomão fala que vale mais o amigo, as feridas de quem fere por amor, né? Aquele amigo teu que fala a verdade, que às vezes não é gostoso de escutar, mas que está falando por amor. É muito melhor aquele que fere por amor do que aqueles que bajulam e que por trás escondem um coração mau. Ou que tem palavras suaves como mel, mas que por trás esconde um coração de fel, sabe? Um coração mau. Então, assim, Judas traiu com um beijo. Então, não se engane com atitudes que parecem ser de amor, né? Nem sempre são. E aquilo que eu falo, tipo, pessoas carentes costumam ver amor em tudo. Então, só o Espírito Santo para nos dar discernimento, entende, gente? E para nos dar o livramento também. Um jovem vestido
Então todos o abandonaram e fugiram. Então todos os discípulos, né? Não ficou nenhum. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Jesus diante do Sinédrio, versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Olha só, Pedro o seguiu de longe, né? Para que ninguém o reconhecesse, ninguém o visse. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Então, gente, estava frio. Imagina, estava frio pra caramba. E lembra que Jesus ficou nu, tiraram as roupas dele, açoitaram ele, penduraram ele na cruz só com aquele lençolzinho, tipo, nas partes íntimas dele. Imagina, além de tudo, o frio. E olha só, Pedro seguia-o de longe. Talvez hoje você esteja como Pedro. Você conhece Jesus, você já esteve nos caminhos do Senhor, você já teve o primeiro amor, já viveu o primeiro amor, sabe o que é ter uma experiência com Deus, sabe o que é aquela chama queimar. E talvez hoje você esteja seguindo Jesus de longe, como Pedro estava seguindo de longe. E hoje Jesus te chama para voltar, para deixar de seguir ele de longe, mas para andar com ele. Eu não sei para quem que ele está falando isso, mas você que está ouvindo sabe se é com você. Então para de seguir Jesus de longe. Ele quer intimidade contigo, ele tem saudade de você. Ele morreu para que vocês tivessem intimidade, para que vocês fossem amigos íntimos. Então não siga Jesus de longe, vem para perto. Vem para perto e você vai ver que essa fogueira, esse fogo que você acha que se apagou, ele vai reacender. Tá? Jesus diante do Sinédrio. Pedro o seguia, 54. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Gente, eles não encontravam um cisco para acusar Jesus. E eles procurando, tentando encontrar alguma coisa. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Olha isso, não tinha coerência nenhuma. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizendo, destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. O templo que ele estava falando era o corpo dele, né? Que ia morrer, tipo assim, ia ser sepultado, mas que em 3 dias ele ia se levantar de novo. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder às acusações que fizeram sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou. Rasgando as próprias vestes é um ato de... eu não acredito que eu escutei uma blasfêmia dessa. Agora chega! Tipo, olha o que ele blasfemou, que ele é o Filho de Deus. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendando-lhes os olhos e dando-lhe murros, dizendo, imagina, a gente dando soco, dando um murro na cara dele, ele apanhando, sabe, tipo, e cuspindo na cara dele. E dizendo, profetiza. E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Imagina, ele apanhou o tempo inteiro, né? Pedro nega Jesus, versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou.
Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Então Pedro amava Jesus, gente. Ele amava Jesus, só que ele foi covarde ali, né? Ele falou: não, eu vou contigo até a morte. Então Jesus falou: Pedro, para, antes que o galo cante, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Nunca, Senhor, contigo eu vou até a morte, que não sei o que lá. Só um pouquinho. Eu morro contigo. E ele, não conheço, não sei o que. E na última vez ele começou a espraguejar, então, e jurar: não, eu juro, nunca vi esse homem de quem vocês estão falando, que não sei o que. Aí o galo cantou, Pedro lembrou do que Jesus tinha falado, que ele ia negar. E no outro capítulo fala que ele saiu dali e ele chorou amargamente. Porque ele amava Jesus, mas ele pisou na bola naquele momento. E às vezes, gente, a gente pisa na bola sem querer. Não tô falando pecar, errar, consciente do que tá fazendo. Às vezes a gente pisa na bola. E Jesus, ele não vai te acusar e te julgar por isso. Ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos julgarei. Não, eu vos aliviarei. E ele não fala para você estar pronto primeiro. De repente, como eu falei esses dias na live, não, eu tenho que me consertar primeiro, eu tenho que arrumar minha vida para depois eu ir para Jesus. Não, ele falou: vinde como estáis. Venha do jeito que você tá. Se tua vida hoje tá tudo torta, você tá no pecado, você tá no meio do não sei o que, você tá vivendo um adultério, você tá vivendo um relacionamento extraconjugal, você tá fazendo coisa errada no teu trabalho, você tá todo enrolado. Jesus fala: não, venha do jeito que você tá. E ele fala assim: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não importa como que tá a tua vida hoje, sabe? Não importa o rolo que você tá vivendo, vem do jeito que você tá. Se você tá em julgo desigual, se você tá... não importa o que você tá fazendo. Se você tá nas drogas, se você tá viciado em pornografia, em bebida, vem do jeito que você tá. Jesus, abraçava o leproso, né? Lepra, gente, não tinha cura. Ninguém chegava o leproso, ele tinha que viver isolado. E as pessoas de longe jogavam comida para ele lá numa caverna, entendeu? E Jesus não, Jesus ia, tocava, curava, abraçava, sentava junto com o leproso, entendeu? Ele cura a nossa lepra, gente. Eu fui para Jesus toda leprosa, com 18 anos. Toda leprosa. E, meu Deus do céu, ele foi me limpando, foi curando as minhas feridas, ferida por ferida, sabe? Feridas na alma, cheia de rejeição, usava drogas, bebida, perdida, com feridas assim profundas na minha alma, profundas, com visões toda distorcida, com uma autoimagem totalmente distorcida de mim mesmo, sem saber minha identidade, meu senso de capacidade, de merecimento, sem ter conhecimento nenhum daquilo que eu era, filha, herdeira, amada do Senhor. Não me sentia digna, não me sentia merecedora, não conseguia chamar Deus de pai, porque para mim ele era um Deus carrasco, assim, que estava só esperando eu errar para me dar uma cajadada, sabe? Que eu tinha medo, porque eu achava que ele não podia me amar do jeito que eu era. Mas Deus, ele te ama exatamente do jeitinho que você é. E não importa como tá a tua vida hoje. Não importa. Jesus está te chamando. Venha do jeito que você tá. Ele te ama tanto, 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 que você não tem como explicar a dimensão desse amor. Uma vez eu estava lendo um livro que se chama O Trovão Gentil, Ouvindo Deus na Tormenta. E aí, encontrei até esse livro esses dias, organizando minhas coisas. E aí tem uma parte que ele fala assim: mães, por que vocês amam seus filhos? Você fica gorda, né? Muitas mães engordam, né? Lógico que nem todas. Vocês ficam gordas, ele faz vocês engordarem, às vezes terem estrias, andar gingando feito uma pata,
aquele desconforto, né, para dormir, que não tem posição, não tem vira para um lado, vira para o outro, tem que ir no banheiro a cada 5 minutos fazer uma gota de pipi, acorda, depois nasce, a criança só sabe chorar, fazer cocô, fazer xixi, você tem que trocar a fralda, dar mamar, você não dorme, você fica como um zumbi, e você não tá recebendo nada em troca por tudo isso. Mãe, por que vocês amam seus filhos? E a mãe simplesmente responde, porque é meu filho. E é a mesma coisa Deus, é a mesma coisa Jesus. Se você pensar, mas por que ele pode me amar? Eu tô fazendo tudo errado. Como ele pode me amar se eu tô fazendo tudo errado? Se eu tô andando longe dele, como Pedro tava, seguindo de longe, ou se eu tô fazendo tudo errado, porque você é filho. Não tem como ele te amar mais, porque ele já te ama com tudo que ele pode, com todas as forças. Assim como uma mãe ama um filho, ainda que ela não tenha retorno nenhum, ela ama. E Deus, a Bíblia fala que ele ama muito mais. Deus nos ama, gente, muito mais do que um pai e uma mãe, por mais amorosos que sejam. Mas pensa no pai e na mãe mais amorosos do mundo. Eles não são capazes de amar os seus filhos da forma que Deus te ama. Porque o amor de Deus é muito além do que qualquer amor biológico. Entendeu? De um pai e de uma mãe biológica. Então venha do jeito que você tá e ele não vai te acusar. E ele vai fazer tudo novo na tua vida. Se você ainda não entregou tua vida para Jesus, faça uma simples oração falando: Senhor Jesus, hoje eu te reconheço e te recebo na minha vida como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e perdoa todos os meus pecados. Neste momento, eu te convido a entrar no meu coração e ser o Senhor da minha vida. E eu quebro todos os pactos que eu fiz com falsos deuses no passado e te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. É uma oração simples, mas se você fizer de coração, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, como a minha nunca mais foi a mesma depois que eu fiz essa oração de todo o meu coração. E você que está seguindo Jesus de longe, que já conheceu Jesus, já provou, e hoje está tão perdido ou encantado com as coisas do mundo, achou o pecado tão natural, porque o diabo está trabalhando demais, gente, na nossa sociedade, está trabalhando demais no mundo para normalizar o pecado, para você não se escandalizar mais com o pecado, né? Então você olha as coisas hoje, no começo a gente se assusta, né? Com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, assim, você se assusta, depois você vai... Sabe, a segunda vez o susto já é menor, depois você já vai... Que nem aqui no Brasil a gente viu, jovem matou outro jovem para roubar o celular, não sei o quê. Dependendo do país que acontece isso, meu Deus, eles vão passar um ano falando, meu Deus, não sei o quê, porque não é normal isso para eles. Agora aqui no Brasil, quase nem passa mais no jornal, entendeu? Passa uma vez, pronto, se tornou normal. Entende? Então a gente vai ficando insensível em relação ao pecado também. Porque a gente vive num mundo que o diabo está investindo cada vez mais. Só vocês olharem o carnaval, sabe? As pessoas lá de preto, vermelho, com fogo. Eu não tô falando de uma coisa isolada. Com demônio, com chifres, com... Sabe? As letras das músicas. Gente, esses dias eu vi uma letra, uma pessoa fazendo uma live, eu não escuto, né? Certo tipo de música de jeito nenhum. E na música era um pagode que falava assim, que se tem amor, então não é adultério. Que ele fala assim, você me arranha e depois eu que apanho pra esconder as marcas, não sei o que lá. Não faça chantagem porque você já sabia que eu tinha alguém. Ou seja, o cara é casado, ele tá vivendo em adultério. Aí ele fala que eles vão pra um motel barato e ela arranha ele, não sei o que. E que eles estão vivendo uma paixão, mas que se tem... paixão, então não é pecado, que se tem amor, adultério não é pecado, assim, cara, e as pessoas escutando essas músicas e não percebendo as mensagens subliminares que o diabo tá colocando por trás de tudo, de músicas, de imagens, de a Lady Gaga vestido com vestido de carne, assim, como, sabe, é normal. Sabe, as coisas vão ficando normal, as pessoas vão ficando, o que a psicologia chama de calosidade, vai criando um calo e ela vai ficando insensível, porque tá se tornando tão normal. Só que, gente, a gente não pode esquecer que a gente não nasceu para viver segundo os padrões deste mundo. Então, o pecado não pode ser normal pra gente, porque não é de Deus, não é da nossa essência.
Isso é da natureza caída, é do diabo, é do inferno, entendeu? Então, como que a gente vai se igualar aos padrões desse mundo se a Bíblia fala, vocês não são, se Jesus fala, vocês não são deste mundo. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos. Está escrito assim lá em Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como a gente, ou seja, não se conformar com este mundo, não entre na forma do mundo. Não entre nessa forma, não viva como eles. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? Como que a gente renova a nossa mente? Através do que você está fazendo agora, escutando, lendo a palavra, escutando a palavra. Coisas que edificam, os princípios de Deus. Quando eu tenho coisas para fazer aqui em casa, organizar, eu fico o dia inteiro escutando pregação, gente. O dia inteiro escutando pregação, escutando palestra, escutando audiobook de livros que edificam. O tempo todo eu tô alimentando meu espírito e minha alma. Meu espírito e minha alma. Porque se eu ficar alimentando meu corpo, minha mente, no sentido de, né? O diabo vai querer lançar pecado, não dá brecha, o tempo todo tá em espírito de oração. Como ontem que eu pedi, Espírito Santo, tem algum objeto aqui? Nossa, mas ele mostrou na hora, assim, deu me arrepiar. E aí ele foi mostrando outro, e outro, e outro, tudo de presentes que eu tinha ganho. Certo, gente? E, enfim, esse é o nosso devocional de hoje. Eu espero que tenha edificado a tua vida e você que tenha acompanhado Jesus de longe como Pedro, mas lá no fundo do teu coração tem um amor por Jesus, não se conforme em acompanhar ele de longe, mas acompanhe Jesus de perto. Ele tem saudades de você e da intimidade que vocês tinham, e ele pode restaurar o teu primeiro amor, só que ainda muito maior do que já foi um dia. É só você orar pedindo isso, porque a Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, e que o fim das coisas é melhor do que o começo. E não ofereça a Deus sacrifício que não te custe nada. Certo, gente? Vamos orar então para a gente encerrar? Paizinho amado, Jesus querido, doce Espírito Santo de Deus, nosso Espírito Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que conhece os desejos, Senhor, mais íntimos do nosso coração, que conhece os anseios mais profundos da nossa alma, que conhece os nossos medos, os traumas. Nossos não, Senhor, os medos que o inimigo tenta pôr em nós, porque o medo não vem do Senhor. Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Pai, neste momento eu quero te pedir pela minha vida, pela vida da minha família, dos alunos, MVE, MAP, Chave Milionária, os seguidores inscritos no canal, suas famílias, todos aqueles que estão ouvindo esse devocional agora aqui, Pai, e as suas famílias representadas por eles. Pai, em nome de Jesus, que neste momento o Senhor venha, trazendo a tua presença, Senhor, que o Senhor venha quebrando grilhões, quebrando correntes, destruindo, Senhor, toda a armadilha do diabo, destruindo todo o laço do inimigo, toda mentira, todo sofisma na mente. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja preenchendo os lugares vazios, trazendo agora, Senhor, um renovo, a tua presença sendo manifestada na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja um encontro contigo, que aqueles que estão longe, Senhor, do Senhor, mas que já provaram o teu amor, Senhor, acende de novo a chama, acende de novo o fogo, Senhor, faça ressuscitar essa chama, aquele primeiro amor, só que ainda infinitamente maior, porque o Senhor faz além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Espírito Santo de Deus, você que conhece o mais profundo de cada ser que está aqui, de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, Senhor, de cada adolescente, de cada criança que está ouvindo essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha de encontro ao coração de cada um, às necessidades de cada um. E eu peço neste momento de todo o meu coração, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós, que o Senhor revele para nós todo o teu amor por nós, Senhor, e que todas as mentiras do diabo e acusações, porque a tua palavra diz que o diabo é acusador, o próprio nome dele, o significado é acusador. O diabo que acusa, o Senhor não acusa, o Senhor não julga, Pai. Que toda mentira, que toda acusação do diabo caia por terra agora, em nome de Jesus. E que o Senhor venha nos revelando e derramando sobre nós todo o teu amor. Esse amor que lança fora
todo medo, Pai, porque quando nos sentimos totalmente amados pelo Senhor, não existe mais espaço nem lugar para o medo. Nós não andamos mais por vistas, mas pela fé, e a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Senhor, que a gente venha todos os dias a estar alimentando o nosso espírito com a Tua palavra, com os Teus princípios, que a gente não se conforme com esse mundo, Senhor, mas que a gente transforme a nossa mente pela renovação, Senhor, através da Tua palavra. Pai, ajuda-nos, dá-nos sensibilidade, ajuda-nos a odiarmos o pecado, Senhor. Odiar o pecado. A Tua palavra diz, eu li hoje, Senhor, eu li hoje em Provérbios, que o Senhor, o temor do Senhor, Provérbios 8, versículo 13, temer o Senhor é odiar o mal. Senhor, a Tua palavra diz que temer o Senhor é odiar o mal. O Senhor nos manda odiar o pecado, odiar. Senhor, coloca em nós ódio, nojo pelo pecado. Não pelo pecador, Senhor. Dá-nos amor pelo pecador, mas nojo do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Dá-nos temor do Senhor, Pai. Nos atraia para mais perto de Ti. Obrigada por esse amor tão lindo, tão indizível, Senhor, tão imensurável. Não temos como medir um amor tão grande assim, de ter passado por tudo que o Senhor passou por nós, Deus, por nos amar tanto, tudo para que pudéssemos sermos amigos íntimos, Deus. Tudo isso, por isso, Senhor, o Senhor passou, para nos religar de novo ao Pai, para escrever nossos nomes no livro da vida. Pai, aqueles que fizeram oração pela primeira vez hoje, recebendo Jesus e reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve, Pai, o nome de cada um no livro da vida e que a partir de hoje a vida deles nunca mais seja a mesma. Paizinho, em nome de Jesus, ajuda-nos a não te darmos migalhas, Senhor, mas te darmos o nosso melhor, as primícias. A não oferecermos a Ti, Senhor, sacrifício que não nos custe nada. Senhor, aqueles a quem o Senhor tem falado, para deixar para trás aquilo que o Senhor está mostrando para deixar, para soltar aquilo que o Senhor mostrou para soltar, para se desfazer do velho, Senhor, para que o Senhor possa entregar o novo, para soltar as pedras, Deus, para soltar as moedinhas, para que o Senhor possa entregar esse diamante. Pai, ajuda cada um, Senhor, aqui a Te obedecer. Ajuda-nos a Te obedecer, Senhor. Dá-nos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouviriam a Tua voz, Senhor. E dá-nos um coração obediente, Senhor, porque de nada adianta conhecer a Tua palavra, saber a Bíblia de cor. Deus, ouvir a Tua voz e não Te obedecer, Senhor. A Tua palavra diz que aqueles que Te amam são aqueles que ouvem e cumprem a Tua palavra. E nós queremos Te amar, Senhor, nós queremos Te adorar, em espírito e em verdade, Senhor. E aquela oração que eu fiz quando eu era bebezinha na fé, que eu estava Te conhecendo, apaixonado pelo Senhor, que eu falei, Jesus, me ensina a Te amar e Te adorar de tal maneira que tanto faça viver ou morrer por amor a Ti. Eu continuo fazendo essa oração. Jesus, que a gente venha Te amar, Senhor, de tal maneira, Te adorar de tal maneira que tanto faça viver ou morrer por amor a Ti. Ensina-nos, ajuda-nos, Espírito Santo. Eu peço que neste momento, Senhor, o Senhor continue trazendo luz para aquilo que está oculto nas nossas vidas. Mostra-nos, Senhor, se há algum pecado em nós. Assim como Davi, o homem segundo o Teu coração, orou e falou, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vida, Senhor. Vê se há em nós algo que Te desagrada. Vê se há em nós algum pecado que nós não estamos vendo. Traga luz, Espírito Santo. Luz, a Tua palavra é luz, Senhor, e lâmpada para o nosso caminho, diz a Tua palavra. Luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é a Tua palavra. Ilumina os nossos caminhos. Traga luz, Senhor, em relação aos nossos pecados. Traga luz, Senhor, em relação a objetos que há dentro da nossa casa, Deus, amuletos. Porque quando confiamos em amuletos, Senhor, em superstições, significa que não estamos confiando plenamente no Senhor. E o Senhor é a nossa confiança. É o sangue de Jesus que nos cobre, que nos livra de todo o mal. É o Senhor, Deus. Não precisamos de amuletos, não precisamos de superstições, porque estamos em Cristo, Senhor. E é Cristo que nos guarda. A Tua palavra diz no Salmo 91 que o Senhor nos guarda debaixo das Tuas asas e que aqueles que buscam refúgio no Senhor, mal algum acontecerá.
que nenhum mal chegará à sua casa, à sua tenda, à sua família, aos seus bens, nada, Senhor. Guarda-nos, Deus, guarda-nos a nós, as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos bens, Senhor. Nos abençoe, nos proteja, alargue as nossas fronteiras, Senhor. Nos faça prosperar, dá-nos um coração sábio e generoso, Senhor, para honrarmos ao Senhor com tudo que somos e com tudo que temos, Deus, porque tudo que temos veio do Senhor. Tudo que somos foi o Senhor que nos fez e tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Então nos ajude a administrar com sabedoria e generosidade conforme o teu coração colocar no nosso coração, Pai. Entregamos esse dia em tuas mãos. Que o Senhor venha, eu tenho certeza que eu sinto o Senhor falando com muitas pessoas aqui. Deus, que a partir de hoje seja um marco na vida dessas pessoas e que a partir de hoje a vida delas nunca mais seja a mesma. Que o Senhor esteja ministrando profundamente no coração de cada um agora, Senhor, dando sinais, dando experiências sobrenaturais contigo, batizando com o teu Espírito Santo, e trazendo, Senhor, à memória tudo aquilo que lhes dê esperança, confiando que o Senhor tem um futuro de paz. Como a tua palavra diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Obrigada por esse amor tão grande, Senhor. Assim como o Senhor atendeu cada um dos meus pedidos, Deus, naquela agenda que eu encontrei, naquele diário que eu encontrei essa semana. Assim, Senhor, a tua palavra é fiel e verdadeira, porque o Senhor faz além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, Pai. Então, Senhor, nós finalizamos essa oração te pedindo que em todas as áreas da nossa vida não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade, assim como Jesus orou. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, não esqueçam de deixar o curtir, deixar os comentários e compartilhar com outras pessoas e, claro, se inscreverem no canal para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus, tá? Vamos transbordar, que você seja um instrumento de Deus aqui na Terra. Se você ainda não sabe falar, compartilha os devocionais, fala aquilo que você sabe, aquilo que você pode, porque às vezes aquilo que você acha que é tão pequeno, que é tão pouco, para outros que não tem nada, é muito. É tudo que eles precisavam ouvir, talvez é uma palavra tua. Então compartilhe, por favor, deixe um like, compartilhe, deixe comentários, porque o YouTube ele espalha para mais pessoas quando você faz isso, tá bom, gente? Não é para mim, é para Deus, é para a glória do nome dele. Que Deus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo continue trabalhando profundamente na tua alma, no teu espírito, de uma forma sobrenatural, que algo novo aconteça na tua vida a partir de hoje. Solte as pedras, solte as moedas, eu sei que muitos já soltaram aqui hoje. Parabéns. Deus vai te honrar. Vale a pena confiar em Deus e vale a pena esperar em Deus. Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês, a casa de vocês, os bens de vocês, as empresas de vocês, o trabalho de vocês, que em tudo vocês venham a brilhar e refletir a glória do Senhor, que as pessoas possam olhar para a vida de cada um de vocês e ver que tem algo diferente e que vocês façam a diferença onde vocês pisarem, aonde vocês estiverem, que chegue a paz de Jesus e a presença de Jesus junto, que a imponência do leão da tribo de Judá esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.